Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Maria Clara Cardoso e essa é mais uma edição da Entrevista Primaz, que tem como apoio o cultural da Cedro Mineração e do Grupo 3T. Na edição de hoje, nosso convidado acabou de lançar o seu primeiro EP, que recebe o nome de Livremente. Temos o prazer de receber no estúdio da Agência Primaz o artista Renatinho. Seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade e por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. Bom, Renatinho, contextualizando, para quem nos ouve, para quem nos assiste, quem é o Renatinho e quem é o Renato Sacramento? Bom, o Renatinho foi o nome que eu escolhi, assim, para poder me apresentar, né? Porque eu colava nos movimentos culturais, sempre participei, mas ainda não tinha me colocado enquanto um artista também, né? E aí foi o nome que eu escolhi, assim. E aí eu acho que dentro do que eu acredito, assim, na arte, né? Do que eu tento fazer, não é muito separado, não, o Renato e o Renatinho, são só nomes, assim, sabe? Já que você já puxou aí sua carreira de artista, eu queria perguntar como que você iniciou ela. Ela iniciou na sua infância, ela iniciou depois que você já ficou mais velho? Qual que foi o start, o pulo de falar, eu vou e eu quero ser artista? Então, o meu pai, ele é músico, né? Aqui de Mariana também. E o grupo dele tem, tipo, quase 40 anos, assim, pagode. E, enfim, eu cresci um pouco nessa atmosfera, né? E aí eu comecei a fazer aula de música com 10 anos, talvez um pouco mais cedo. E aí eu considero que começou aí, porque foi muito importante, assim, pra mim, sabe? Tipo, um divisor de águas, né? Uma perspectiva diferente pra vida, né? Poder tocar um instrumento, né? Fazer aula com outras crianças também era muito legal. E eu não era muito disciplinado, não, mas eu gostava muito da música. E aí foi indo, né? Até fazer, sei lá, meus 15 anos, aí eu comecei a colar mais esses movimentos de rua, né? Com uma influência mais do hip hop, poesia. E aí eu comecei a pegar mais individualmente, assim, sabe? Dentro dos coletivos, mas escrever mais, sabe? Tentar criar mais. Qual o instrumento que você toca ou quais instrumentos você toca que você aprendeu? Eu comecei a fazer aula de violino, e aí eu fiz violino por bastante tempo, mas eu não tenho mais esse contato com o violino, sabe? Depois que acabou a aula, assim, eu não continuei. Mas aí eu aprendi a ler partitura, né? Clave de sol. E aí depois eu aprendi a tocar violão, meio que num processo sozinho, assim. Meu pai, por ele ser músico, ele tinha muita revistinha, né? Antigamente era revista de cifra, né? E aí eu aprendi, assim, com a internet também, esses sites de cifra. E percussão também, eu toco alguns instrumentos, assim, tenho uma facilidade. Justamente porque eu acho que eu comecei cedo a fazer aula de música, sabe? Você falou da primeira música que você escreveu foi aos 15? Foi? Não, então, Eu queria saber como que ela era, se você lembra, sobre o que era. você falando agora que eu lembrei que, na verdade, a primeira música que eu escrevi mesmo era criança. E, tipo, eu só cantava eu e as minhas primas, né? As crianças, assim, que eram da minha idade. E era uma música bem, tipo, eu gostava muito de Bruno Marrone quando era criancinha, sabe? E era uma música meio que um sertanejo, assim, falava da pessoa tentar ligar para outra pessoa, enfim. Mas aí depois, com essa pegada de poesia, né, sarau, e começou mais um tom de protesto, assim, sabe? Aí foi mais ou menos isso. Não sei se eu consegui responder. Acho que sim. E aí já puxando, né, pro sarau, pras poesias, eu vi que você é muito envolvido na cena política, social e na crítica, né, social político aqui de Mariana.
E você lembra quando você começou? Ou você foi uma coisa que foi entrando naturalmente na sua vida? E eu queria também que você talvez destacasse alguns momentos que você viveu. Uhum. Então, eu acho que, de certa forma, essa vivência, assim, um pouco mais crítica, vem a partir de como eu via as coisas que aconteciam comigo, né? Tipo, na escola, às vezes aconteciam umas coisas muito injustas. Então, acho que foi o primeiro lugar, assim, que eu comecei a questionar, sabe? Tipo, questões de gênero, enfim. Quando eu nem sabia exatamente que era isso que eu estava fazendo, né? E aí, em 2013, né, teve aquelas manifestações e eu fazia aula de inglês, assim. No dia que ia ter a manifestação aqui em Mariana, eu e a minha irmã, né, que tem uma irmã gêmea, a gente matou a aula de inglês, assim, a professora ficou esperando a gente não avisou, porque se a gente avisasse, ela ia falar pra minha mãe não ia deixar a gente ir na manifestação. Aí a gente matou a aula de inglês e fomos pra manifestação. E já quase no final da manifestação, meu pai tava lá procurando a gente, assim, e achou a gente. E aí eu acho que foi a minha primeira experiência, assim, de manifestação, né, popular. E foi muito da hora, porque, tipo, o Djonga tava, né, eu lembro de ver ele, assim, era uma pessoa preta no meio de outras pessoas, né, na frente da organização, assim, pra mim ele já foi uma referência ali naquela época, antes de eu, né, conhecer melhor também. E aí foi isso, essa primeira manifestação. Aí na escola a gente também debatia bastante sobre essas questões, tipo, aborto, violência contra a mulher. Tinha um professor muito da hora, que inclusive também estava nessa organização dos atos de 2013. E aí tinha uma professora de inglês também, que passava umas coisas assim dentro de casa, e aí a gente debatia muito sobre essa questão, né, do gênero. E aí ela levava esses debates também, né, pelas coisas que ela passava, né, que ela tinha passado com o relacionamento dela, assim. E era uma coisa de acolhimento, ao mesmo tempo que era uma parada que a gente tava lá criticando o que estava acontecendo, assim, sabe? Aí foi tudo na mesma época, assim, essa manifestação, essas aulas, esses professores bacanas que a gente tinha na escola. E depois também eu conheci o Coletivo Negro, né? Ainda não era o Coletivo Negro da UFOP, né? O Braima. Mas foi através da Calorada Preta, assim. A primeira Calorada Preta eu fui também. Era bem novinha, assim, mas já queria estar participando, sabe? Tipo, queria estar lá debatendo, enfim. E aí depois eu fui pro IF fazer meu ensino médio. Aí eu conheci o Grêmio. E aí é um movimento nacional, né? Então, depois disso eu não parei mais, assim, tipo, de estar organizado, sabe? Um movimento social. Eu fui do Grêmio, viajei pra caramba, assim, a primeira vez que eu fui pra praia, a primeira vez que eu saí do estado, assim, sabe? Foi bem legal. Interessante. Você falou do Djonga e, né, na época você nem tinha a dimensão que o Djonga era o Djonga, assim. E eu queria que você me falasse um pouco mais sobre as suas referências. Tanto essa referência que é o Djonga, pode ser uma referência artística, ou uma referência talvez na família, você falou do seu pai também, que é músico, que você acha que ajudaram a moldar, né? A te moldar, acho que até a contribuir também com as suas lutas. Sim. De referência, eu sempre gostei muito de música popular, sabe? Para além do o rap, o hip hop, assim, acho que foi uma coisa mais tarde, né? Já quando eu tava começando a questionar, né? Então, tipo, eu sempre gostei muito de Milton Nascimento. Acho que por conta da escola, né? Era o conservatório de música que tinha aqui em Mariana. E os professores sempre levavam essas músicas, assim. E a gente também já tinha costume de ouvir, assim, em casa, né? Com meu pai, minha mãe. Música MPB, assim. Sei lá, nós baianos, sabe? Umas coisas mais diferentes. E samba, de um modo geral, música popular. E aí pessoas, né? Pra mim, que são referências. Eu gosto bastante do Djavan também. Acho que ele é um grande compositor, assim. Milton Nascimento, eu gosto bastante também. Elza Soares, Beth Carvalho. Do rap eu gosto muito do Djonga, eu gosto bastante do FBC. Eduardo, Facção Central.
tipo, o primeiro grupo de rap, assim, que eu gostei pra caramba, assim, foi o Facção Central, que pra mim também é uma referência de letra, assim, de escrever, né, tipo, sem poupar, né, palavras, sabe? Meu pai também, meu irmão, né, que são pessoas... Meu irmão também é MC, assim, independente, né, underground também. Meu pai também, que tem um grupo de pagode, mas que não vive dessa arte, né, mas que não deixa de desistir de ser artista por isso, né? Então, tipo, ele trabalha com outras coisas e toca em eventos, sabe? E eu acho que foi, sim, essa referência, ter um pouco da genética também, né? Já correr no sangue, né, É. a música. Uma pergunta que eu queria perguntar onde seu pai e seu irmão tocam? Quem são eles também, pra galera conhecer? Às vezes quem tá nos assistindo conhece, já ouviu falar. Eu acho que já. Meu pai, ele tem um grupo de pagode, o nome do grupo é Só Pagode. E aí ele. Já, às vezes ele toca assim em festa, que a galera conhece, ele chama, assim, mas ele mais toca com o grupo, sabe? E o nome dele é Roberto Sacramento. O meu irmão, o nome dele é Sid Mar, ele é MC também. E aí, como eu falei, underground, né? Então ele tem, tipo, algumas músicas lançadas, acho que 2 músicas por aí. Mas é um cara que escreve muito, sabe? E... Mas ele é meio, tipo, underground, assim, de não nem colar nos eventos, assim, sabe? Entendi. Ele é artista mais pra ele mesmo. É. Enfim, você falou um pouco da sua infância, um pouco, né, de como a música começou na sua infância, de como a luta também começou na sua infância, de certa forma, já frequentando e já tendo talvez esse tino, né, do tipo, ó, isso tá acontecendo, e também da professora que te apresentou as causas. Mas eu queria saber como que foi sua infância aqui em Mariana. Você é de Mariana mesmo? Nasceu, foi criado? Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como foi crescer aqui e como é até hoje viver aqui para você. Uhum. Minha infância foi muito legal, assim, eu brinquei bastante, sabe? Fui bem feliz com os meus amigos do bairro. Eu moro, né, moro na casa onde meu pai nasceu, assim, tipo, né, meu avô comprou a casa, ele era maquinista, morava em Ouro Preto, e veio pra cá, assim. Aí veio os irmãos dele, era tipo um terreirão grandão, sabe? Crescendo todo mundo junto. E eu sou, tipo, a última geração de filhos tipo, de netos, né, do meu avô. Eu e a minha irmã gêmea. E aí, né, era eu e ela, então a gente cresceu brincando muito lá. A gente mora em frente à prainha ali. Sim. E aí, né, na minha casa, né, passaram várias gerações de pessoas, tipo, do bairro, né, que ia pra lá pra poder brincar, pra poder andar de cavalo. Meu pai cuida de bicho, né? E aí foi isso, assim, tipo, brincar na terra, na beira do rio, né? Porque fica em frente ao rio. Mais que ele não seja um rio limpo, né? Mas a criança não tá nem pra isso, né? Soltar pipa, brincar no rio, andar de cavalo. Foi muito legal mesmo. E várias crianças, assim, do bairro, sabe? Era muito massa. E a gente, nossa, a gente fazia muita coisa. Só tava, aí a gente também tinha a mania de pegar a lata e ficar tocando, assim, fingindo que a gente estava fazendo bloco de carnaval, e aí criava música, e soltava pipa o dia inteiro, aí saía pedindo moeda para os outros na rua, pra poder comprar chup-chup para todo mundo, sabe? Foi bem assim, crianças muito felizes, assim, uma tipo, infância bem da hora. Entendi. E aí, como que foi esse pedaço até você chegar na engenharia geológica? Tipo assim, como que foi pra olhar e falar assim, nossa, é isso que eu quero? Já foi uma coisa que veio do ensino médio, você descobriu depois? Como que escolher faculdade é difícil, né? Como escolher um curso é muito difícil. Sim. E como que foi pra você? Então, eu estudei no IF, né? E aí, meu pai estudou quando era escola técnica. Eu tenho mais 4 irmãos, né? Mais velhos, assim, que eu e minha irmã. E aí ninguém estudou no IF, assim, ninguém Cefet, né?
fazer curso técnico, fizeram depois. Só que aí, por ser uma escola técnica, às vezes é muito tecnicista, no sentido de, tipo, né, sai daqui para trabalhar e tal. E acaba que tem uma estrutura muito da hora. Então, você tem acesso a professores que, tipo, estão lá te dando uma matéria técnica, mas se formaram em engenharia. E aí eu via muita gente, assim, igual a mim, né, tipo, pessoas pretas, que se formaram em engenharia ou engenharia, algum curso mais técnico, assim, e eu achava da hora, mas eu não pensava, assim, que eu queria fazer, sabe? E aí eu ficava querendo fazer biologia, eu gostava muito também dessa área da comunicação, eu queria fazer jornalismo, eu pensava em trabalhar com audiovisual, né? Essa parada mais artística, assim. E aí foi isso, aí bem amplo, né? Tipo, fazer um curso mais técnico, audiovisual, biologia, geografia também, que eu gostava bastante. E aí eu comecei a fazer trilha, sabe? E eu achava muito da hora, assim, olhar a paisagem, né, onde eu moro, lá ali perto da praia e tal, tem um sítio, perto do sítio arqueológico, tem altos sítios arqueológicos ali, né, do começo da exploração de ouro e tal, e a gente cresceu um pouco nesse território sem saber exatamente que ele, tipo, é um território alterado, uma mineração, que passaram milhares de pessoas, né, uma história super importante. E aí eu comecei a achar da hora, pensei, não, acho que eu vou fazer geologia. Aí eu queria ir para outro lugar, não queria fazer aqui na UFOP, não. Só que acabou que eu vim para a UFOP mesmo, assim, sabe? Tipo, de última hora, pensei, não, mano, eu gosto dessa parte, né? Ambiental, assim. Acho da hora, acho que a gente tem que preservar essas rochas, sabe? Tipo, as cachoeiras. E aí eu fui dando uma olhada na matriz dos cursos. E, tipo, entre biologia e geologia. Tem a parte de engenharia que é bem agarrada, assim, na matemática e tal. Cálculo. Mas eu acho que é importante ter pessoas que pensam diferentes, né? Tipo, uma visão mais crítica dessa formação, sabe? E aí eu me desafiei a estar lá fazendo esse curso. E na geologia você está tendo essa, né, na verdade, na engenharia geológica, você está tendo essa visão mais crítica agora. Tem algum movimento na engenharia geológica que você tá junto, que tem essa visão? Até tem alguns projetos, assim, eu não estou fazendo parte agora. Mas tem o PET, né? Sim. Que é bem da hora, assim, para questões sociais, né? Eu fiz parte durante um tempo. E eu acho que mais pessoas também que eu conheci durante esse processo de graduação, assim, algumas pessoas que se formaram, que têm uma visão mais crítica sobre a mineração, por exemplo. E isso foi me deixando mais instigada a continuar, sabe? De alguma forma contribuir. Eu penso, né, depois que eu me formar. Você está em qual período? Então, eu tô tipo no quinto, assim, mas tem uns. Tem um chão. Tem um ainda. chão. Engenharia sempre é um grande chão, porque, né, é um rolê. Eu queria te perguntar, eu vi né, me comentou sobre o seu clipe Tempo de Xangô, e eu queria perguntar sobre a sua religiosidade, sobre a sua religião. Como que foi pra você? Tipo assim, como que você nasceu com ela? Você procurou ela? Como que foi essa procura? Então, a minha família é bem católica, né? A família da minha mãe já, tipo, minha avó já foi evangélica, mas ela é católica hoje em dia. Acho que ela meio que ia nas igrejas, assim, sabe? Tipo, pra ter fé, né? Ia na igreja evangélica, na igreja católica. Aí a família do meu pai é muito católica, assim, tipo, de ajudar a cuidar da igreja, né? Tipo, festa de São Benedito que acontece, a galera sai lá da minha casa, assim, né? Meu pai toca na igreja do Rosário. E aí eu cresci, assim, eu fui vicentino, né? Fiz parte da Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu era criança, né? Eu fui porque eu queria falar com meu pai, não, eu quero ir com você. E aí nessa ideia de doar cesta básica, né, para famílias carentes, eu achava muito legal.
Só que aí depois, nesse momento assim que eu comecei a questionar mais, eu pensei, não vou ser mais católico, né? Mas não deixei de ter fé. E aí eu acho que deve ter, sei lá, uns 3 anos que agora eu faço parte de um terreiro de Umbanda em Candomblé, né? E foi através de uma pessoa que me indicou, vou lá em Cachoeiro do Campo, mas dessa busca também, né? De entender um pouco a questão da origem, né? Tipo, a minha família, por parte de pai também, mesmo sendo católica, né? Fizeram o exame de DNA de uma parente assim mais velha e descobriram que ela tinha 93% do sangue dela do Benin. Então, assim, não é possível, né? Que a gente pode até ser católico por conta de tudo que o nosso povo viveu, né? Mas eu, eu quis procurar um pouco mais, assim, algo que fosse mais ligado às minhas raízes, né? E aí, tipo, a família do meu pai, a família da minha mãe é quilombola, que veio para Mariana, pro centro, né, da cidade, saiu do quilombo no distrito. E aí, tipo assim, acho que eu não me identificava muito, sabe? Então, com a igreja católica mesmo, nada contra. Mas aí eu quis buscar, sabe? Minha origem mesmo. É, e ela entra no seu trabalho, né? E aí como ela influencia no seu trabalho? Porque ela virou um clipe, ela virou uma letra, como que foi isso aí? Uhum. Então, aí, um pouco antes de eu entrar pro terreiro, né, que eu começava não só a religião de matriz africana, né, pesquisando mais sobre espiritualidade e outras religiões ao redor do mundo, né, a questão das religiões de matriz africana vem da minha origem, assim, mas eu pensava muito também numa visão um pouco mais de filosofia, né? Porque não necessariamente é só religião, né? Tem todo um ensinamento ali, às vezes, que está atrelado ao orixá, por exemplo, né? Então, tipo, essa música, né? O Tempo de Xangô. Tem um orixá que é o tempo e tem um orixá que, no caso, é o Xangô, tipo, da justiça, né? E aí pensar e fazer essa analogia é uma analogia que as pessoas fazem entendendo que por mais que demore, uma hora a justiça vai acontecer, sabe? Então, tipo, isso não é só religião, eu penso, né? Que é uma questão um pouco mais filosófica, assim. E é uma coisa que você leva pra sua vida também, né? Sim. Entendi, entendi. Você falou que sua família é quilombola, você sabe de qual quilombo eles são Uhum. Esqueci o nome agora. Não é Camargos. Camargos. Eu ia falar outra cidade, mas não é Camargos. Aí eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho do seu álbum, assim, eu queria entender como que a proposta surgiu, como que você começou. Uhum. Então, eu tinha que escrever um projeto, né? Nem sabia escrever projeto cultural, depois que eu fui fazer cursos, né? Aprender melhor sobre escrever projeto, nessas leis de incentivo que aconteceram aí no município, né? Eu tentei na Paulo Gustavo, com esse projeto, né? Livremente. E a ideia para mim era, eu já tinha essas letras, né? Então, tipo, às vezes as coisas que eu tava escrevendo, que eu passava no dia a dia, eu vi num beat no YouTube. E aí eu pensei, não, eu vou tentar fazer uma analogia e tentar fazer uma ligação com a paisagem, com a vivência, né, de ser um jovem negro e com, né, o que é para nós, assim, viver esse patrimônio, sabe, nessa região, enfim. Eu acho que as minhas letras também tinham um pouco disso, nessa crítica social, sabe? E aí, livremente, veio nessa ideia mesmo de fazer, tipo, mente livremente, sabe? Tipo, uma pegada mais de romper com as correntes que muitas vezes prende as mentes das pessoas. E quais correntes são essas? Quais que você está retratando ali? Eu acho que é uma questão uma questão racial, a questão do gênero, a questão social também, né? Muitas vezes acho que coisas básicas, né? Tipo, casa, as pessoas não têm casa, as pessoas pagam aluguel. Tipo, quem é pobre paga mais imposto do que quem é rico no Brasil.
E eu trago isso nas minhas letras, assim, sabe? Que é tipo uma crítica do que acontece na sociedade. Então, sei lá, na música, né, que leva o nome do EP Livremente, eu falo da questão do menino Miguel, né, uma criança de 5 anos que morreu porque a patroa não quis ficar com ele, né, tipo, colocou ele no elevador, ele caiu do prédio. Imagina se fosse o contrário, se a empregada tivesse feito isso, ela estava presa com menos de uma semana, né, e aí a mulher tá livre até hoje, né. A mãe do Miguel, tipo, já fez graduação, já formou e ainda Não tem não sabe? Enfim, eu acho que é um pouco disso que eu vejo, assim, dessa vivência também, né? De estar numa periferia de uma cidade do interior também, e não exclui o fato de acontecer diversas violências, né? Tipo, violência policial, essas injustiças sociais também, né? Tipo, de ver pessoas que têm algum tipo de dificuldade para alimentação, ou moram em casas muito precárias, sabe? É doido isso, né? Você falou que você é da Prainha e recentemente eu estive 2 vezes na Prainha, uma para a Batalha de Rima das Crianças do Alferes e a outra para fazer uma reportagem sobre o Alferes. E aí o que eu me pergunto sempre sobre a Prainha é o quê? Não é um bairro tão afastado assim. Se você para pensar, 10 minutos você está no centro, talvez. E já tem uma disparidade social gigantesca, né? Já tem, é isso que você está falando, já tem uma disparidade social gigantesca, uma disparidade racial gigantesca. E eu lembro que quando eu fui lá, na Batalha de Rima, era isso que as crianças reivindicavam, no final que elas cantam uma musiquinha, tipo assim, que lá não tem tanta cultura, lá não tem tanto lazer, sabe? E, enfim, é muito interessante que você traga isso nas suas letras também e seja envolvido com isso durante a sua vida. Sim. Uhum. Eu também, assim, eu não faço parte da associação de moradores, né? Mas eu me considero, assim, um lutador lá do bairro também, sabe? Então, tipo, já levei Câmara dos Vereadores, televisão, Ministério Público, para melhorar alguma coisa. O que você consegue, né? O que você consegue, você leva. A ideia era melhorar, tipo, encanar o esgoto, melhorar a rua, sabe? Sim. Porque aí os caras não vão fazer, a gente tem essas alternativas, né? Então vamos buscar, né? E funcionou? Funcionou, tá até funcionando. Ah. Tem uma ação civil pública rolando ainda. Entendi. A ponte mesmo, depois eu posso falar na hora que estiver aberto, né? Mas a ponte que eles estão fazendo... Pode falar agora também. Tá, né? A ponte que eles estão fazendo é através dessa ação civil pública. Entendi. Que eu levei para o Ministério Público. O foda é que o prefeito, infelizmente, falou que é porque ele vai fazer uma ponte para pedestres passar, porque as pessoas que moram do outro lado não têm carro, mas tem carros, porque ele não quer fazer. Entendi. Recentemente, né, gente, o Renato lançou o primeiro EP, como foi comentado aqui, com as composições inéditas dele, agora no finalzinho de junho deste ano. E daqui a pouquinho a gente vai conversar mais ainda com ele sobre esse lançamento, vai entender ainda mais sobre como ele fez isso, como foi a produção dele, após um intervalinho bem rapidinho para ouvir a palavra dos nossos patrocinadores. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença.
Bom, gente, voltando aqui à nossa entrevista Primaz com o Renatinho, ele comentou um pouco sobre o álbum, já comentou um pouco sobre uma música, e agora eu queria que você falasse ainda mais. Você falou que foi sobre sobre a lei cultural, né? A lei cultural. E eu queria entender como foi o seu processo de escrita das faixas. Como que aconteceu? Eu sei que cada um tem um processo de escrita, né? Todo mundo que escreve tem um processo de escrita, e como que é o seu? E como que foi para produzir as 6 faixas desse álbum? Então, algumas músicas, a grande parte, na verdade, dessas músicas, elas já estavam escritas, sabe? Então, as que eu tenho parceria com o Pátrida, a gente já está há alguns anos, assim, né, construindo, né? Então, ele faz o beat, aí me mandava, e aí eu ia escrevendo as letras. E aí, com essa lei de incentivo, foi o momento em que eu pude juntar para fazer tudo de uma vez, né? Para lançar um EP, assim, consolidar, né, um pouco do que eu já tinha escrito. E aí, o processo criativo é um pouco do que eu falei, assim, sabe? Da vivência, as coisas que eu vou vendo, o que está acontecendo no Brasil, algumas mudanças que vão tendo. Eu gosto muito de usar esses exemplos práticos mesmo, assim, sabe? Do dia a dia. E aí, dentro das músicas também, eu coloco bastante referência de lutas sociais, né? Tipo, tem uma música, uma faixa que é Partido Alto, e aí eu falo, tipo, do movimento estudantil, né? E dentro dessa música, dentro dessa pegada do movimento estudantil, né? Eu lembro que eu comecei escrevendo, assim, eu pensei naquela música do Milton Nascimento, Memória Não Morrerá, na verdade é Sentinela, né? E aí tem uma frase que fala Memória Não Morrerá, né? E aí os sentinelas seriam os estudantes que ficaram guardando o corpo do Edson Luiz, que morreu lá no Rio de Janeiro durante a ditadura militar e tal. E aí essa música pra mim já era uma música assim, quando eu, né? Sempre gostei da música. E aí quando eu fui entender da luta que estava por trás, assim, né? A questão do Edson Luiz, né? Que é uma referência do movimento estudantil nacional. O que os estudantes fizeram, né, de tipo guardar o corpo dele para não deixar a ditadura pegar, assim. E aí eu tento pôr um pouco dessas referências, sabe? Aí, tipo, sei lá, li um livro, pego uma frase e eu tento incluir, sabe? Deixa lá solto para quem tá ligado à referência, assim, vai pegar. Sabe? Aí você tem tipo um caderninho que você vai anotando no celular, e você fala, isso aqui vai ser importante, Isso. Aí depois eu vou juntando, assim, sabe? Ver se tá casando a ideia, se tá faltando alguma coisa. Entendi. E vai destrinchando. Isso. Você falou do livro, tem algum livro que foi marcante para esse álbum? Teve um livro que eu li do Franz Fanon, Condenados da Terra. Para mim foi um livro muito importante, até para mim escolher a graduação que eu ia fazer. Porque ele fala desse processo de colonização, né? E aí ele enfim, é um livro mais denso, né? Mas aí ele fala da colonização, assim, na questão coletiva, assim, da experiência coletiva das pessoas colonizadas, né? O Estado colonizado, né? Nem um colonial, né? Tipo assim, qual que é a consequência disso, sabe? E aí esse livro me virou uma chave, porque ele fala de cultura, né? Em alguns capítulos. Ele fala um pouco do movimento negro. Olha só. A Siri tá querendo Tá querendo participar da entrevista do Márcio também. Na moral, enfim. E aí, agora eu não lembro qual que é a frase do livro que eu peguei, mas foi esse livro bem marcante, né? Eu escrevi várias coisas, e aí, não necessariamente com a frase do livro, mas assim, as ideias que eu tinha, né? Fichando o livro. Então, eu acho que ele tá um pouco picado, assim, também dentro das músicas, sabe? Mas agora eu não lembro qual frase específica, assim, de música. Agora eu queria te perguntar dos clipes. Como que foi a gravação? Como que foi, assim, desde a escolha estética, né, do clipe, o local que você ia gravar,
Como que foi esse processo? Foi, acho que pensando de ser mais próximo, assim, né, dos lugares onde eu estava, né, onde eu passava, assim, de onde eu vinha, ouvia também, né, onde eu estava vendo. E aí a ideia era tentar retratar e estar mais próximo, né, dessa vivência. Então, tipo assim, aí esse lugar específico é Morro da Queimada, né, em Ouro Preto. Mas o outro lugar é Mariana, no Gogô. E aí eu vivia lá no Gogô também, sabe? Aí, direto eu tô lá, inclusive. Vou fazer caminhada, assim. E aí eu queria que pudesse estar um pouco perto, assim, sabe? De onde eu gosto de ir pra pensar, pra ver a cidade, né? Pra ter esse contato com a natureza. E até pesquisar também, sabe? Tipo, conservação, né? Essa área que eu gosto bastante. Preservação ambiental e tal. E aí, como que foi? Você que escolheu, assim, esse take vai ser feito assim? Ou você, como que você teve ajuda? Sim, tem uns parceiros, né, que gravaram, a Maria e o Caio Quintê. E aí eu só levei a galera pro lugar e falei, olha, eu queria gravar aqui. Me dirijam. É. Ah, tá, entendi. Aí a gente foi, tipo, construindo junto. Ai, que legal. Tava a capa, antes tava a capa, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a capa também. Foi você que construiu? Essa capa? Essa capa, essa foto. E como que foi? Então. Por que essas escolhas? Ser artista independente é meio foda, né? Porque ou a gente tem essas parcerias, né? Esses apoios aí dos amigos que vão fazer, às vezes, sem receber. Ou não, né? E aí eu não tava com grana pra poder pagar ninguém pra fazer a capa, porque, tipo, eu peguei a grana do projeto, mas, tipo, todo mundo ganhou o que era justo, sabe? Então, meio que eu me organizei mal, assim, pra tirar dinheiro da capa, porque a ideia era, primeiro de tudo, assim, do projeto, era fazer 15 minutos de vídeo. E aí eu tinha que gravar as músicas de qualquer jeito, aí eu pensei, não vou fazer, tipo, só os vídeos, né? Eu vou lançar um EP também, tipo, pra além dos vídeos, né? Aí que tinha que criar essa capa, então não tinha ninguém pra fazer. Aí eu peguei os meus conhecimentos do que eu sei um pouquinho assim, e aí a Paloma que tirou a foto, lá em Ouro Preto, e a gente tirou várias fotos, assim, eu gostei bastante dessa. Já tava com o cabelo grande ainda. E mostra a jaqueta também, né? Isso, essa jaqueta também foi customizada, assim, pro projeto. Que interessante. Então foi um projeto muito bem pensado, né? Foi várias etapas. Você montou ele certinho. Então, assim, desde a escolha do clipe, do lugar, da jaqueta, porque eu não sabia que era customizado. Eu achei, é um estilo, eu comprei assim e eu só decidi usar. Não sei, você montou ela, de fato. Sim, minha mãe que costurou pra mim. Ai. Eu fiz um customizei também a parte da gola, que tem tipo um detalhe assim de frio, sabe? E comprei também numa loja parceira desse ano. Esqueci o nome agora. Porque ela costurou atrás. Tá. Entendi. E aí, você comprou pronto já ou você... Não, eu comprei pronto. Aí ela só costurou esse quadrado atrás. E aí essa coisa do conteúdo revolucionário que eu queria colocar aquele selo áudio divisório, sei lá como fala. Só que eu não queria colocar, tipo, conteúdo explícito, porque eu não falo palavrão nas músicas. Mas eu queria colocar, tipo, aviso, conteúdo revolucionário. Só que aí a distribuidora não aceitou, aí eu tive que trocar e coloquei assim, desse jeito. Queria que fosse aquele selo mesmo, né? Sei. Aquele famosinho, assim. Sei, quadradinho. Que interessante. Você falou agora, eu ouvi o seu EP, mas eu não tinha percebido que você não fala palavrão. É uma escolha, tipo assim, ou só não aparece quando você tá escrevendo, você fala... Não, na verdade tem uma palavra que pode ser considerada, né? Mas não é, tipo, xingando nem nada. Eu acho que é um pouco de escolha, sim. Eu acho que para crianças, né? Poderem ouvir. E da ideia de ser todo público também, né?
tipo, às vezes umas pessoas mais velhas que podem ser um pouco mais conservador com palavras também, não é tipo para agradar essas pessoas, mas é para que as pessoas possam ouvir e entender que tipo, a ideia é que a gente possa criar uma consciência diferente, assim, a partir da realidade, sabe? Não só ficar revoltado, mas tipo, dar uma consequência ali para revolta, assim, sabe? Sei. Eu penso um pouco nisso. De abrir ele para muitos públicos, no caso, Isso. dele rodar para muitos públicos. Puxando agora, talvez, um outro trabalho seu, que é o Alodê, eu vi no Spotify, vi que ele tem um clipezinho também, e ele também é uma referência à sua religião, né? E em todas essas construções, tanto em Alodê, quanto em Tempo de Xangô, quanto em outras músicas do EP, você falou um pouco sobre o Tempo de Xangô, mas eu queria que você também destrinchasse um pouco sobre as outras, sabe? Como que é. Então, essa música Alodê, ela foi dessa parceria, né? Minha com o Pátrida. E aí a gente tem essas músicas, né? E ele primeiro, aí ele fazia o beat e me falava assim o que ele pensou quando ele estava fazendo o beat, sabe? Então o Alodê, por exemplo, ele pegou de uma música, de uma orquestra de percussão e sopro, que tinha essa, no começo tem meio que um chamado para caboclo, sabe? E aí eu fico pensando assim, escrevi a letra em cima daquilo e acaba que essas ideias vão casando, né? Meio que indiretamente. Aí Alodê foi o nome que a gente escolheu pensando não só essa referência a Iemanjá, né? Mas tem alguns lugares que tipo Alodê é tipo um homem preto, sabe? E a ideia era mais ou menos essa, assim, tipo, deixar ligado com o que a gente usou para poder criar, sabe? Então essa letra mesmo de Alodê eu já tinha ela escrita há um tempo, alterei algumas coisas, incluí algumas coisas, com o beat que ele mandou, sabe? Aí as músicas do EP. Esperançar faz essa referência, né, de não só esperar, tipo, parado, mas de movimento, sabe? Esperançar. E aí ela também tem um pouco dessas coisas do preto velho, né? Que também não é necessariamente só uma questão de religião, né? Mas o preto velho também é uma pessoa mais velha, né? Um ancião, uma pessoa que viveu mais, né? Que tem uma experiência de vida, sabe? E que pode auxiliar as pessoas através do conselho, né? Através do acolhimento. E essa música Esperançar, ela fala da pessoa também buscar dentro dela mesma a força que ela tem em si, sabe? De acreditar no que ela quer para si, assim, de botar fé, que a esperança é uma coisa que a gente precisa de movimento também, né? Não só esperar sentado que as coisas vão acontecer, né? Mas que a gente tem que tomar essa ação. E aí essa palavra esperançar eu ouvi várias pessoas já, mas eu gostei bastante uma vez que eu vi o Ailton Krenak. E eu achei da hora, que ele fala, tipo, a esperança é meio com uma palavra meio triste, assim. Eu achei massa, o jeito que ele falou que a esperança pode ter outro significado, sabe? Que não seja só esperar. Aí, partir do alto, essa música, o Pátrida que fez o beat, com essa referência, né, do Partir do Alto mesmo a música, né, que a Cassia canta também e tal. E aí tem essa parada do movimento estudantil, que eu tava pensando muito nessa luta, assim, do movimento estudantil, o quanto que é importante, o quanto que foi importante para o Brasil, em várias perspectivas. Tem também essa questão da religião, um pouco da capoeira também, que é uma coisa que para mim é muito importante. Você lutou capoeira, perdão. Eu não entendi, agora que falando assim, tô lembrando também, né? Mas sim, eu fiz capoeira, né? Tô meio um pouco afastado, assim, com a correria do dia a dia, né? Não conseguindo colar nos treinos, no começo da Mion. Inclusive, um abraço pra ele. Saudade. O Mestre Damião é o do ICHS. Isso. Esperançar, partir do alto. E aí, Tempo de Xangô, né? Que eu falei um pouco. Pensando muito nessa questão mesmo do quanto que é importante a gente ter essa justiça, né? O quanto que não é só, tipo,
o que pra mim tava pegando na época que eu escrevi O Tempo de Xangô era, que ainda me pega muito, não é tipo criticando vazia, assim, tipo o cristianismo, alguma coisa assim, mas nessa parada da colonização, né? O quanto que a gente perdeu essas outras referências, né? Tipo, de vários, por exemplo, o povo africano eram vários povos, né? Várias nações. Então, tipo assim, a gente perdeu muita coisa, assim, que poderia ser usada hoje, né? Outras referências de sociedade, dos povos indígenas também. E eu estava muito indignado com isso tudo, né? Escrevi Tempo de Xangô pensando nisso. E aí, depois de Tempo de Xangô, tem a música com o meu irmão, que Ele apareceu. tá, então, né? Uma das referências aí, tipo, uma pessoa que eu via cantando rap quando era criança, eu pensava, não, a gente rimava muito em casa também, entre nós, assim, os irmãos, né? Brincando com o outro, assim, meio com uma experiência de batalha de rap, né? Foi um cara que apresentou muitos cantores, tipo Emicida, Inquérito, né? Alguns cantores de rap que eu conheci através dele. E aí a gente traz um pouco dessa vivência, né? Tipo, pode ter uma visão um pouco melancólica, mas ou realista, né? Depende do ponto de vista, assim, de quem está ouvindo e vendo. E para finalizar, foi essa, a Livremente, né? Que leva o nome do EP, que eu escrevi, foi a última que eu escrevi. Todas as outras eu já tinha letra, assim, antes de começar a elaborar esse projeto, sabe? E aí essa eu escrevi, eu produzi junto com o Liltin. A primeira música Esperança eu produzi com o Big Drug, que é um mano também que canta. As outras eu produzi com o Pátrida, e essa música, a última, Livremente, foi com o Liltin, que foi um mano que mixou, masterizou, trabalha com geral aí da região, tipo um mestre, né? O cara sabe muito. E aí ele fez o beat pra mim, a gente foi trocando ideia, eu já tava escrevendo a letra, né? Um pouco da vivência, assim, da quebrada mesmo, sabe? Na época eu tava morando num barraco. E eu via muita coisa errada acontecendo, assim, sabe? Tipo, a polícia invadindo a casa das pessoas, só porque era, tipo, comunidade, né? E as pessoas estão vivendo num lugar com barraco, enfim. Via muito esgoto a céu aberto, tudo isso me deixava revoltado, né? A questão de pensar, né? Não sou só artista, eu tenho que escrever, e eu já tinha passado nesse edital, né? E eu já tinha as músicas, mas eu pensei, não, eu quero fazer mais uma, assim, para levar o nome do EP, né? Eu tinha um pedaço de letra escrito, e aí eu quis fazer um texto, assim, tipo, lembrar também um tempo que eu fazia poesia, né? Que eu falava no sarau, que eu escrevia mais coisas faladas ao invés de só música de rap, né? E aí essa foi mais essa vivência mesmo, assim, tipo, de estar morando num bairro longe, com pouca estrutura, ver as coisas acontecendo. E aí eu falei com o Liltinho, a gente foi construindo junto, fizemos uma referência meio que de funk, assim, que da música mais de periferia foi a que eu comecei a gostar antes, sabe? Eu gostava mais de funk antes de gostar de rap. Eu não tinha, era bem mais novo, então às vezes eu queria começar a pensar nas coisas mais críticas, mas eu gostava mais da ostentação do funk, assim, sabe? Eu acho que era mais famoso também, né? A gente tentou trazer um pouco dessa referência, assim, do funk, sabe? Então o EP ele é construído de coisas que você vê e critica, né? Isso é muito interessante. Você falou das suas parcerias, eu percebi que com o DJ Pátrida já acontece aparentemente há mais tempo, tem também com seu irmão. Mas como que foi com o Tim, com o outro? Como que foi esse contato? Vocês já se conheciam, eu imagino. Sim. Mas fala um pouquinho mais sobre. Então, o Pátrida foi esse mano, né? A primeira música que eu lancei mesmo foi tipo uma cipher, né? Que foi com Camila Samila, com o meu irmão e a minha irmã, que é a música Pretas Trajetórias, tá no meu canal do YouTube. A gente conseguiu esse recurso através de um projeto do Círculo Volante, que na época eles estavam... os artistas se inscreviam, eles estavam dando uma ajuda, meio que uma ajuda de custo, assim, para poder produzir alguma coisa, né? Aí eu me inscrevi, chamei a galera, a gente construiu essa música. Aí fizemos com parceria com outro mano, que é o MJ, hoje em dia ele canta música gospel, MC de música gospel aqui de Mariana. E aí ele foi o produtor, né? Fez o beat, assim, ficou muito da hora essa música. E aí
Foi a primeira música, assim, que, tipo, eu enquanto cantor, né? Porque eu sempre corri na zoleira, poeta, mas, tipo, não produzia, né? De, tipo, lançar para as pessoas verem. Fala umas poesias, outra que eu postava na rede social, assim, Instagram, né? Tipo, de boa. Aí o Pato ainda me deu essa ideia, a gente começou a parceria aí, logo depois dessa música, sabe? Eu acho que ele gostou bastante, assim, ele foi mandando os beats, a gente trocava muita ideia. Foi um cara que me incentivou bastante. Acho que essa ideia, né, de mandar os beats, vamos fazer uma música junto, isso foi muito massa pra mim, assim, pra, sabe? Porque eu posso pegar um beat no YouTube e produzir uma música. Mas é diferente, às vezes, uma pessoa fazer um beat, tipo, mandar pra você, vamos produzir junto essa música. E aí, eu e ele, a gente já tava nessa pira há muitos anos já. Deve ter uns 4 anos aí pra mais. E aí o Bidruck também, essa música Esperançar, já tinha um tempasso que eu tinha gravado com ele, sabe? E, e aí, às vezes, não tava sem grana pra poder pagar ele, aí eu deixei enrolando, né? Mas ele foi muito massa, inclusive, bem compreensivo. E o Liltinho, eu conheci ele através dessa parte mesmo. Eu não conhecia ele, né? A música Lodê mesmo, foi ele que finalizou, né? Mixou e masterizou. E eu não conhecia pessoalmente, só conhecia de rede social. E aí, para fazer esse trampo, eu tive que conhecer ele, né? Para terminar de gravar algumas músicas lá. E foi muito massa, assim, o cara conhece muito, um grande produtor aí de Mariana. Eu acho que ele devia estar... eu acho que ele já devia estar, tipo, estourado aí, trabalhando com a galera mais famosa, porque ele é muito bom mesmo. Renatinho, eu queria te perguntar o que você espera que as pessoas sintam ao ouvir o seu EP. A gente conversou um pouco mais disso, você conversou um pouco, né, quando você traz a questão do palavrão, de ter pensado nisso talvez como uma coisa mais aberta, mas o que você quer que elas sintam? O que você pensa? Tipo assim, nossa, eu fiz isso aqui e quando as pessoas ouvirem, eu quero que elas pensem nisso. Eu quero que elas estejam junto comigo aqui dessa forma. Então, eu acho que é um pouco disso que você falou, assim, né? De ter uma reflexão um pouco mais coletiva, né? Que as experiências não são individuais. Eu acho que é uma brisa que eu tenho muito de mostrar que, tipo, que às vezes uma pessoa vive aqui pode ser algo que a pessoa está vivendo num centro urbano de São Paulo, né? Sei lá. Tipo, algo que seja mais relacionado a essas desigualdades, né? E aí, como eu poderia estar falando de qualquer outra coisa, mas eu não consigo, sabe? Tipo assim, eu começo a escrever e aí, de repente, eu já estou lá criticando o sistema de novo, sabe? Então, é uma coisa que tá em mim mesmo. E aí, eu acho que eu deveria ter usado mesmo, assim. Eu acho que os artistas devem fazer isso cada vez mais. Não necessariamente tem outras formas de criticar o sistema, né? Com palavras um pouco mais lúdicas, outras referências, mas eu acho que os artistas têm que estar comprometidos com uma mudança, né? As coisas do jeito que estão, elas estão caminhando para algo muito insustentável, né? Então, eu acho que eu espero que as pessoas possam ouvir e gostar, primeira coisa, assim, sabe? Gostar mesmo, assim, para além da letra, para além de se identificar e achar da hora uma crítica, que possam gostar, entender as referências, porque não é, tipo, eu não elaborei muito, sabe, tipo, as referências. E querer ver a mudança também, assim, um mundo mais justo, né? Mais igual, mais equilibrado no sentido do meio ambiente também, sabe? Tipo, da água, do ar. Eu acho que são coisas importantes pra gente se preocupar com a nossa vida no futuro, sabe? Então, eu quero que as pessoas possam ouvir, gostar, me seguir para, né, para que eu continue produzindo mais e compartilhar com as pessoas, continuar divulgando esse trampo aí. Por fim, as perguntas acabaram, mas eu gostaria de abrir o espaço para você, para falar sobre algo, né, deixar o espaço aberto para você falar sobre algo que eu não tenha perguntado, ou dar algum recado, se quiser deixar suas redes também, seu Spotify, pra gente poder te achar, pode ficar à vontade. Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar. Para mim é muito importante
ter esse espaço, né? Poder trazer um pouco do meu som, né? Das minhas letras, um movimento underground, independente. É difícil, mas é gratificante também ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que eu falei bastante também já. Entrei nas coisas que não era pra não eram não, né? Eram pra entrar, mas acho que eu já saio um pouco também do EP, né? Quem sou eu aí. Gostaria que as pessoas, ao ouvirem, né, mais uma vez, tivessem um pouco mais de reflexão, assim, sabe? Se eu puder contribuir um pouquinho, tá bom, assim, ajudar alguma pessoa, não como autoajuda, mas como um respiro, assim, sabe? Porque foi uma coisa muito elaborada mesmo, né? Você falou do projeto, né? Mas as letras, eu não sou, tipo, perfeccionista, mas eu tento elaborar as minhas letras, né? Então, fazer uma construção estética. Eu não sou nem profissional na linguística aí, mas eu acho da hora. Então, eu não vou escrever qualquer coisa, sabe? Que as pessoas possam ouvir e valorizar esse som aí, independente, né? E deixar minhas redes sociais. Eu estou no Instagram como Renato Sacramento, no YouTube como Renatinho Oficial. E aí tem muita gente com o nome parecido, então é mais difícil achar. Então, se as pessoas procurarem Renatinho, livremente vai aparecer. No Spotify, no YouTube, Instagram. Muito obrigada, Renatinho. Muito obrigada ao público que nos assistiu até agora e ao apoio cultural da Cedro e do Grupo 3D. Nossas redes sociais são @agenciaprimaz, no Instagram e no TikTok, e agenciaprimaz.com.br no nosso site. A gente te aguarda aqui na próxima edição da Entrevista Primaz.